Pegue nas malas e embarque na viagem pelos 5 continentes, o programa da Rádio Observador em que viajamos pelo mundo e analisamos a geopolítica internacional. Isto não se faz, André Maia, sem o historiador Bruno Cardoso Reis, que está nos Estados Unidos. Bruno, muito bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo, Bruno. Olá, obrigado. Bruno, vamos começar este programa de sábado pelas guerras, pelos dois grandes conflitos em curso. Na Ucrânia, mais propriamente, falamos das reais dificuldades militares do exército ucraniano, mas do lado russo também nem tudo é um mar de rosas. Por agora, a Rússia está concentrada em identificar alvos na Ucrânia para responder aos ataques de longo alcance em território russo com armas ocidentais, sendo que estes alvos poderão ser centros de decisão na capital, como instalações militares e empresas industriais e de defesa. O que eu te pergunto, Bruno, é: será que estamos à beira da Terceira Guerra Mundial, como diz o novo enviado de Trump para a Ucrânia? Bem, eu espero bem que não, até porque estou aqui na capital dos Estados Unidos, portanto teria razões para estar. Estás no epicentro. Exatamente. Quer dizer, eu não vejo que seja de todo racional, que faça o mínimo sentido que Putin deliberadamente alargue a guerra, escala a guerra para uma terceira guerra mundial. Isso seria, ou seja, uma terceira guerra mundial, como já insistimos aqui, não é uma metáfora. Para fazer sentido, tem de ser usado com rigor. É algo demasiado sério para se brincar ou para se usar como uma espécie de mecanismo literário. Claro. E, portanto, significava, no fundo, um conflito direto entre as principais potências globais, ou no mínimo entre duas das principais potências globais. Até isso poderia discutir com rigor, seria realmente o equivalente a uma guerra mundial, mas enfim, mas para todos os efeitos, pelo menos isso, e portanto não temos sinais de que seja assim. Aliás, a própria mudança da administração nos Estados Unidos reduz os incentivos para que isso aconteça. Há toda a expectativa de que a administração Trump seja bastante mais benévola e eventualmente benéfica, esteja mais disposta a fazer cedências à Rússia de Putin do que a administração Biden. Portanto, estamos a pouco mais de um mês da posse do presidente Trump, portanto, da segunda administração Trump. Sim. E, portanto, isso não faz sentido. Agora, isso não quer dizer que não haja uma escalada, que não esteja já a haver uma escalada e que não haja reais dificuldades, em particular do lado ucraniano, mas também do lado russo. Do lado ucraniano e do lado russo, isso é o resultado da natureza desta guerra. É um conflito prolongado, é um conflito cada vez mais prolongado e, como eu insisti várias vezes, num conflito prolongado, a questão fundamental é o teste, a resiliência dos beligerantes e dos seus aliados, ou seja, por um lado, a vontade de continuar a combater, a vontade de continuar, no fundo, o esforço de guerra. E a questão do auxílio, não é? Em vidas e por outro, os meios para levar a cabo esse esforço de guerra, o que depende quer dos próprios beligerantes, quer dos seus aliados. E aí, obviamente, no caso da Ucrânia, muito mais dos seus aliados. A Ucrânia tem, a partir de uma desvantagem, sobretudo num conflito prolongado, mas desde o início que tem essa desvantagem, que é um país muito mais pequeno em população, em território, em meios militares. Estamos a falar de assimetrias 10 ou 20 para 1, claro, em meios aéreos ou em meios navais ou em artilharia, e, portanto, tudo isso teve de ser compensado, em parte, por um grande esforço de ajuda dos países ocidentais. A questão é também aí, põe-se a questão, será que esses aliados continuam disponíveis para ajudar na mesma escala e por quanto tempo? Claramente, no caso dos Estados Unidos, a resposta é cada vez mais não. Apesar de tudo, este general Kellogg, no fundo, é alguém, enfim, que já tem experiência na administração Trump, era o conselheiro de segurança do vice-presidente, Mike Pence. Portanto, é alguém com algum crédito em termos de conhecimento nesta área da guerra, de questões militares, da estratégia, e nas declarações que tem feito, no fundo, parece-me que ele procura transformar, digamos, uma posição de Trump que, do meu ponto de vista, é bastante criticável, esta ideia de fazer a paz já e sem definir condições mínimas. E, no fundo, transformar isso em algo que faz um pouco mais de sentido em termos de gestão estratégica, ou seja, de fazer aqui um exercício de coerção sobre os dois lados, usar o fornecimento de armamento à Ucrânia como uma forma de pressão para a Ucrânia aceitar algum tipo de negociação, mas também ameaçar a Rússia que, se essa negociação não for feita de boa fé,
que isso pode resultar em reforço do apoio militar à Ucrânia, que é também muito a linha do congressista do Mike Waltz, que é o novo Conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, que será aqui uma figura-chave na gestão de toda a dimensão externa à partida, pelo menos se tiver uma relação próxima com Donald Trump. E, portanto, enfim, claramente a resposta em relação a uma terceira guerra mundial, não. Em relação a dificuldades, elas são muito reais. No caso da Rússia, elas também existem. Se não existissem, é para os dois lados. Exemplo, exatamente, se não existissem, a Rússia não tinha todo este exercício constante de propaganda e desinformação a ameaçar com uma terceira guerra mundial, que é uma evidente forma de tentar fazer chantagem sobre as opiniões públicas mais impressionáveis nos países ocidentais. Não estaria a recorrer a tropas norte-coreanas, certamente muito pior treinadas, muito mais difíceis de integrar, de comandar, até por questões linguísticas, etc., do que tropas russas. Fala-se até de recrutamento de úteis no Iémen, etc. Não estaria a recorrer a mísseis e a drones iranianos e também norte-coreanos. E, enfim, não teria uma situação económica. Nós queixamos da economia na Europa ou nos Estados Unidos. Bem, a taxa de inflação na Rússia é 5 vezes o que é na Europa, ou nos Estados Unidos, são 10%. As taxas de juro são 10 vezes o que são na Europa, são 20%, 21% neste momento. Portanto, há também aqui um enorme desgaste da parte da Rússia. Agora, a Rússia tem uma vantagem em relação à Ucrânia e aos países democráticos ocidentais, é que não tem uma verdadeira democracia. Portanto, é um regime cada vez mais autoritário e repressivo, em que se quer falar em guerra, dá 15 anos de cadeia, e, portanto, basicamente tem muito mais formas de evitar que a eventual insatisfação com este enorme custo se reflita em algum tipo de alteração na política russa. E, portanto, isso é muito mais provável de acontecer, e já está a acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, e pode acontecer em outros países, inclusive países europeus. Claro. Bruno, vamos acelerar aí. Nesta altura, o envio de tropas europeias para a Ucrânia volta a estar também em cima da mesa. Foi novamente a França a levantar a questão, mas também já se falou do Reino Unido. Esta ideia faz sentido? O que é que pode e deve a Europa fazer? Bem, a Europa pode e deve fazer muito. Esta é, no fundo, uma oportunidade para afirmar a sua autonomia estratégica. Agora, o grande problema, e eu diria que é um pequeno grande problema, é que a Europa não existe. Ou seja, nós não temos um Estado europeu. Temos dezenas de Estados europeus, temos 27 Estados europeus na União Europeia, temos 30 Estados europeus no total de 32 da NATO, e esses Estados não estão todos necessariamente alinhados todo o tempo. Apesar de tudo, muito mais do que muita gente previu no início, têm-se mostrado muito alinhados, no sentido certo, que é a necessidade de travar a agressão russa, de fazer pagar um preço muito elevado à Rússia por esta agressão, fazer perceber a Putin que isto, enfim, é algo que é inaceitável para os europeus e vai ter reflexos em termos de sanções económicas, de apoio militar a quem for agredido, etc. Agora, pedir, no fundo, à opinião pública europeia que, a par disso, aceite fornecer tropas, colocar tropas europeias a combater na Ucrânia, isso realmente parece-me um passo que não é realista no contexto atual. Ou seja, não me parece que haja apoio na opinião pública entre os principais Estados europeus, que teriam meios militares para fazer isso, inclusive a própria França, para isso acontecer. Mesmo a França está, aliás, em dificuldades, por razões que vamos referir adiante, em termos de estabilidade do seu governo, de questões económicas, está com um déficit muito elevado. Portanto, tudo isso torna pouco provável que fosse muito fácil vender à opinião pública, desde logo francesa, esta ideia de um investimento maior, inclusive com tropas, portanto, arriscando não só recursos, mas também vidas, para defender a Ucrânia. Isto, em todo caso, lembra-nos que realmente quem está aqui a fazer o grande sacrifício, a correr os grandes riscos, inclusive em termos da escalada que está realmente a acontecer, que é mais ataques aéreos, mais ataques com mísseis contra alvos civis na Ucrânia, contra infraestruturas críticas, cidades, isso são realmente os ucranianos. Os britânicos, aliás, já vieram esclarecer que isso não está em cima da mesa. A mim parece-me que isto é um pouco, digamos, um repetir desta ideia de um certo ambiguidade estratégica, um certo bluff, se quisermos, que o próprio Presidente Macron também já fez há uns tempos atrás. Eu acho que isso tem algum lugar numa guerra, no fundo manter o inimigo a adivinhar as nossas intenções, mas não se pode levar isso demasiado longe e, sobretudo, também isso cria o risco de criar falsas expectativas, seja entre a própria opinião pública, seja, por exemplo, entre os ucranianos, que depois não se concretizam. Portanto, acho que há que ter aí algum cuidado. Uma outra hipótese seria a questão de contratados, ou seja, no fundo, estas empresas de segurança, que em muitos casos têm meios bastante poderosos e têm
no fundo, contratam antigos soldados, muitas vezes até de forças especiais, etc. Mas mesmo isso, enfim, poderia ter aqui algum impacto indireto, não teria as mesmas implicações, mas, aliás, corresponderia, no fundo, ao que a Rússia constantemente diz que está a acontecer e que não é verdade, que aqui há um envolvimento direto de países ocidentais. Mesmo isso seria um envolvimento ainda assim indireto, mas na verdade, mesmo isso, enfim, não parece haver para já um consenso claro nesse sentido, e a acontecer, em todo caso, seria sempre com números bastante limitados, que dificilmente fariam aqui uma diferença enorme em termos das dinâmicas na frente de combate na Ucrânia. Bruno, da Ucrânia passamos para o Médio Oriente. Tivemos finalmente o acordo entre Israel e o Hezbollah para um cessar-fogo de 60 dias no Líbano. Ainda assim, Bruno, Israel já acusou o Hezbollah de ter violado esse cessar-fogo. Primeiro queremos perceber porque é que temos este cessar-fogo no Líbano e não em Gaza, e depois, se achas mesmo que vai durar os 60 dias, porque a avaliar por estes últimos desenvolvimentos, não parece. Bem, porque no Líbano e não em Gaza? É muito mais simples. Ou seja, no Líbano nós, apesar de tudo, temos um Estado que funciona muito mal, nem sequer tem, aliás, presidente. O presidente devia ser cristão e até por força do peso do Hezbollah, e, enfim, desta tentativa de marginalizar os setores cristãos que tipicamente são mais moderados e mais hostis ao conflito com Israel, que tem enormes custos para o Líbano, um país já com imensos problemas económicos, etc. Portanto, mas apesar de tudo, esse governo existe um exército libanês e não apenas um movimento de guerrilha terrorista, como é o caso do Hezbollah, embora mais uma vez bastante fraco e a precisar, aliás, provavelmente de apoio. Portanto, não há esta questão de saber quem é que vai governar, quem é que vai reconstruir, quem é que garante a segurança, se não se confia no Hezbollah, não é? Portanto, no caso de Gaza, a única coisa que existia, ou existe, é o Hamas. Não é? Portanto, o Hamas controlava a administração do território, controlava a segurança do território. Há a questão dos reféns, obviamente, dos reféns israelitas, convém não esquecer, não é? E, portanto, nada disso, nada dessas complicações, vamos dizer assim, existem no caso do Líbano. Agora, continua a haver uma questão que é a enorme desconfiança entre as partes, e, portanto, é isso que me levou sempre a dizer que primeiro era preciso ver o acordo realmente assinado, e depois era preciso ver a sua implementação. Muitas vezes, isso é aliás uma questão geral em termos de negociações, de diplomacia, muitas vezes para se chegar a um acordo, o preço do acordo é alguma ambiguidade em relação a questões-chave e mais difíceis de resolver. O problema é que depois, quando chega à fase da implementação, é preciso resolver realmente essas questões na prática, e se a implementação prática não corresponde àquilo que eram as expectativas de um dos lados, isso pode levar, no fundo, ao fracasso desse acordo. E, portanto, aqui, obviamente, esse nível de desconfiança entre as partes é ainda muito maior. Portanto, vamos ver, para já tivemos aqui um sinal desses problemas, realmente. Ou seja, Israel já veio dizer, houve atividades suspeitas, nós atacámos essas atividades suspeitas, portanto, isto não pode ser usado pelo Hezbollah para se manter ou para reconstituir o seu arsenal. Nós não vamos permitir isso. Agora, o problema é que se há muitos incidentes destes, quer dizer, se temos um cessar-fogo, mas em que Israel continua a disparar contra o Hezbollah, parece-me bastante provável que o Hezbollah acabe por recomeçar a disparar também foguetes contra Israel e, portanto, no fundo, há o risco do cessar-fogo realmente não durar sequer estes 60 dias. Portanto, para já é importante sublinhar isso. É uma trégua de 60 dias, não é um acordo, digamos, de paz minimamente formal que resolva a questão. É uma tentativa aqui de dar algum alívio às partes. Em todo caso, para o Hezbollah, isto permite, no fundo, tentar reconstituir-se um pouco depois desta enorme pressão, desta brutal pressão de Israel, inclusive sobre a sua liderança, permite ao seu líder, ao seu novo líder, pelo menos sobreviver mais uns 60 dias, pelo menos, e também permite a Israel concentrar esforços novamente em Gaza e aumentar a pressão sobre o Hamas, no fundo, passar esta mensagem de que o Hamas está isolado, não conta já sequer com o apoio do Hezbollah. E, portanto, nesse sentido, havia aqui algum interesse das partes e também permitir à população do norte de Israel regressar às suas casas, vamos ver por quanto tempo, e também a população do sul do Líbano regressar às suas casas, vamos ver por quanto tempo. Claro. Bruno, temos 3 minutos até ao final, vamos fechar esta primeira parte e falamos dos Estados Unidos. O que é que podemos deduzir aqui das escolhas de Donald Trump para a sua equipa económica? Por exemplo, o secretário do Tesouro, o secretário do Comércio. Isto numa altura em que o novo presidente americano já renovou a ameaça de tarifas sobre o Canadá e também sobre o México. Que consequências aqui se pode trazer? A Europa está também preparada?
Bem, muito sinteticamente temos estes nomes, foram aliás objeto de uma enorme disputa e até aparentemente já de um processo. Portanto, um dos advogados de Trump terá pedido dinheiro ao Scott Bessent para fazer lobby, para convencer o Presidente a nomeá-lo. Portanto, no fundo, o Secretário do Tesouro, no fundo, será mais ou menos o nosso Ministro das Finanças. O Secretário do Comércio será um bocadinho o nosso Ministro da Economia, portanto, Scott Bessent, Howard Lutnick. São nomes, digamos, relativamente mainstream, ligados ao Wall Street, sobretudo Scott Bessent. Houve, aliás, lobby de Elon Musk contra ele, porque era visto como alguém demasiado alinhado, digamos, com o sistema. Mas a verdade é que qualquer dos dois deixou bastante claro. Por exemplo, Scott Bessent vai dizer que não há nenhum problema de inflação com estas tarifas que Donald Trump implementar, que é algo que nenhum economista sério acredita. Se elas forem minimamente implementadas na escala que foi anunciada, vão ter um custo, enfim, as estimativas são entre 1% e 2% mais de inflação nos Estados Unidos, um custo talvez de mais de $2.000 em média em termos de gastos de uma família durante um ano. Mas, portanto, isto mostra que, no fundo, eles, independentemente, digamos, do seu percurso anterior, vão ser lealistas, vão seguir a linha Trump. Em última análise, quem decide nesta administração Trump é realmente Trump, muito mais do que aconteceu entre 2016 e 2020, e ele tem esta opção com as tarifas, com os impostos alfandegários. Do meu ponto de vista, aquilo que o pode dissuadir é custos em termos de popularidade e imagem no interior dos Estados Unidos e, eventualmente, também coisas que ele valoriza, como, por exemplo, o Dow Jones, enfim, os índices das ações, que para já não mostram nenhum sinal de preocupação com isto, mas isso não quer dizer que estejam certos. Claro. Em relação ao Canadá e ao México, ele avança com a ideia de que vai decretar tarifas de 25%. Isso seria terrível, porque são economias completamente integradas. Os Estados Unidos, por exemplo, importam imenso petróleo, gasolina, se quisermos, do Canadá, importam imensas partes que depois são usadas, por exemplo, para montar automóveis do México, etc. Portanto, seria uma receita para o caos. Vamos ver se isso realmente avança. Se avançar, terá consequências terríveis, é o que o Canadá e o México já vieram dizer, mas também disseram que estão dispostos a negociar, a fazer algumas cedências, por exemplo, reforçar a segurança nas fronteiras, o controle quanto ao tráfico de estupefacientes, drogas, etc. Do meu ponto de vista, a Europa tem de estar preparada numa dupla dimensão, que é, rapidamente deveria avançar havendo se estas novas tarifas entrarem em vigor, avançar com retaliação, ou seja, avançar contra setores, sobretudo setores económicos que são de apoiantes de Donald Trump, como, por exemplo, a agricultura, a soja, o whisky do Tennessee, etc. E, ao mesmo tempo, disponibilizar-se para negociar. Pode ser que Trump, no fundo, queira sobretudo aqui a oportunidade de aparecer como alguém que consegue compromissos favoráveis para os Estados Unidos e, por exemplo, aí uma via óbvia, eu já falei disso várias vezes, é comprometer-se a comprar mais armamento norte-americano, é algo que, aliás, a Europa precisa, de reforçar muito os seus arsenais, ou, inclusive, comprar mais gás natural também liquefeito norte-americano, que é algo que a Europa também precisa. Portanto, acho que é possível avançar com alguns compromissos, mas a Europa tem de ser, sobretudo, coesa e forte, que é coisas que são aspectos que também não estão garantidos, que os 27 realmente tenham aqui uma posição coesa. A convergência de interesses apontaria nesse sentido, mas eu não dou por garantido que será realmente assim. Bruno, ficamos por aqui na primeira parte, regressamos já a seguir com os 5 continentes na Rádio Observador. Na segunda parte vamos falar sobre vários assuntos, como o balanço da COP29, e na Europa vamos olhar para a situação política em França e também na Roménia. São apenas alguns dos destaques, logo a seguir às notícias. Até já. Até já. Estamos de volta, segunda parte do 5 Continentes na Rádio Observador, com o historiador Bruno Cardoso Reis, que todas as semanas nos leva numa grande viagem, bilhete gratuito para analisar a geopolítica. É isso mesmo, para analisar a geopolítica internacional. E Bruno, conforme o prometido no final da primeira parte, começamos a viagem desta segunda parte em Baku. Vamos falar da COP29. Que balanço é que fazes deste encontro onde se discutiram os grandes desafios da política climática internacional?
Bem, esta COP29, ou seja, a Conferência das Partes, e é a 29ª, portanto o processo começa no Rio em 92, depois, enfim, há um processo de ratificação, o primeiro em 1995. Enfim, é o que existe de tentativa de ir chegando a acordos globais, porque é o que é preciso para resolver um problema que é, obviamente, global, que é a questão do aquecimento global, da crise climática, enfim, da propensão que isso depois gera para eventos climáticos extremos, etc. E, portanto, o problema aqui, sempre e desde o início, tudo isto depende, enfim, da vontade dos Estados, portanto, é um processo voluntário que implica acordos entre 193 Estados e, sobretudo, entre as maiores economias. Este esforço implica grandes custos para, no fundo, financiar esta transição para, por exemplo, energias mais limpas, que fazem sentido não só por causa da crise climática, mas por várias outras razões. Por exemplo, no caso da Europa, aumentar a sua autonomia estratégica, reduzir a dependência de importações extremamente dispendiosas de petróleo, etc. Mas a verdade é que isso é altamente custoso e, portanto, a questão é quem é que vai pagar, não é? E aqui temos esta discussão também, que voltou a estar em cima da mesa desta vez, que é os países menos desenvolvidos do Sul. Enfim, por exemplo, em África nós temos 60% de pessoas que ainda não têm acesso à eletricidade, não é? Obviamente isso não é sustentável a prazo, portanto, nem é aceitável. Portanto, como é que se vai fazer esse crescimento do fornecimento de energia, por exemplo, em África? Será de forma limpa ou não? E quem é que paga, no fundo, esses investimentos? E, portanto, o acordo que se chegou, mas enfim, foi sempre muito contestado, desde logo pelos Estados Unidos, é que seriam, no essencial, os países mais desenvolvidos, mais industrializados, mais ricos, a pagar esse custo. E, apesar de tudo, o acordo que se chegou agora em Baku foi vamos triplicar esse esforço. Os países mais pobres, os países em vias de desenvolvimento, dizem que ainda é muito pouco, foi só de 100 mil milhões para 300 mil milhões. Enfim, muitos especialistas dizem que sim, que seria preciso muito mais. Mas o problema também é cada vez mais há críticos, nos Estados Unidos, desde logo, sempre existiu essa crítica e ela vai regressar ao poder com Donald Trump e, portanto, este acordo foi assinado pela administração Biden, não é todo garantido que seja cumprido, portanto vamos ter... a queixa é que é pouco, mas pode ser ainda muito menos se os Estados Unidos não pagarem, e é bem provável que não paguem. Isso vai aumentar também os problemas e as críticas no interior da Europa, no sentido de dizer, mas então somos só nós que pagamos. Ainda mais quando há aqui uma questão que foi desta vez e cada vez mais tem sido levantada pelos países europeus e ocidentais, que é dizer, bem, quer dizer, se o argumento é, a China diz, os países, por exemplo, do Golfo Pérsico, que têm neste momento das economias mais ricas do mundo enormes reservas de capital por causa da extração dos recursos que estão a causar este aquecimento, nomeadamente os hidrocarbonetos, o petróleo e o gás, porque esses países não contribuem nada, porque o argumento deles é, bem, nós até aqui não causámos o problema e agora estamos a causar, mas é porque estamos a sair da pobreza. Bem, esse argumento, apesar de tudo, terá algum prazo de validade. Já é difícil dizer, por exemplo, em relação aos países do Golfo, que eles estão a sair da pobreza. Acho que já saíram da pobreza há bastante tempo. É um pouco difícil estarmos constantemente a ouvir dizer estes mesmos países, Nigéria, por exemplo, se vai queixar muito, a Índia, para não falar da China, dos países do Golfo, que, enfim, o Ocidente está decadente, está acabado, que agora o Sul global é que é, mas depois, quando chega a altura de pagar alguma coisa, de pagar as despesas, no fundo, desta comunidade global, quem paga são sempre os mesmos, são os decadentes e os irrelevantes. Inclusive com esta questão, que é, bem, se a China diz, bem, nós temos de fazer isto porque estamos a sair da pobreza, embora ao mesmo tempo diga, já somos muito ricos e olhem para nós agora é que somos o modelo, a Europa também pode usar esse argumento em relação ao histórico, não é? Portanto, a Revolução Industrial também foi a forma da Europa sair da pobreza. Portanto, se nós não tivéssemos tido a Revolução Industrial, também continuamos a ser muito pobres, não teríamos este dinheiro todo para poder pagar a transição energética. Portanto, mais uma vez, esse argumento tem prazo de validade e, portanto, parece-me que este acordo podia não ter acontecido, esteve, enfim, até à última hora para ser aprovado, também é o habitual nestas conferências internacionais muito amplas, mas quer-me parecer que é talvez o fim de uma era, ou seja, ou realmente há aqui mudanças de fundo e estes países emergentes começam a assumir uma parte deste custo e a assumir que isto é realmente uma agenda partilhada e que é do interesse de todos, que não tenhamos um planeta em que seja cada vez mais difícil viver e com enormes custos também por todos estes eventos climáticos extremos, em termos de vida e até em termos de dinheiro também, ou então provavelmente este modelo vai entrar em crise porque parece-me que isso é bastante evidente já no caso dos Estados Unidos, mas mesmo na Europa vai começar a haver uma reação crescente a esta ideia de que somos só nós a pagar pela crise climática.
Bruno, na Europa, damos um salto até à Roménia para falar dos resultados inesperados das eleições presidenciais. O órgão regulador da comunicação do país pediu a suspensão imediata do TikTok, isto porque Călin Georgescu acabou por ser o vencedor da primeira volta das eleições, contrariando todas as sondagens. E porquê é que falamos aqui do TikTok? O TikTok poderá ter sido o grande caminho para essa vitória nas urnas. Bruno, vamos ter a segunda volta dia 8 de dezembro. Qual é que achas que vai ser aqui o desfecho? E já agora, se o TikTok vai ser importante ou não? Bem, vamos ter também eleições legislativas, portanto, realmente tudo pode mudar na Roménia. Este presidente, este candidato presidencial, Călin Georgescu, que não é o presidente eleito, não é? Portanto, como referiste, vamos ter segunda volta. Ele, apesar de tudo, só teve, entre aspas, 23% dos votos. No fundo, o voto moderado, o voto dividiu-se muito, desde logo, digamos, entre o centro-direita e o centro-esquerda. A candidata que ficou em segundo lugar, a Helena Lasconi, teve 19,17%. O terceiro classificado, que era o primeiro-ministro, que entretanto se demitiu e que estava à espera de passar à segunda volta, por umas décimas não passou. Portanto, Marcel Ciolacu, digamos, dos sociais-democratas romenos, teve 19,14%. Portanto, por 3 décimas não passou ou por 4 décimas, se quisermos, não passou à segunda volta. Mas, portanto, isto realmente gerou um terremoto político na Roménia, mas, apesar de tudo, as sondagens continuam a dar, por exemplo, o Partido Social Democrata, portanto, centro-esquerda, como o partido com mais intenções de voto, à volta de 30%. E, portanto, este candidato presidencial é um candidato independente, portanto, não tem partido constituído. Vamos ver se isso depois muda no futuro. Agora, não há nenhuma dúvida que as redes sociais foram cruciais para ele e mostram bem como um candidato populista, mesmo sem rede partidária, que era também muito o caso de Donald Trump. Donald Trump fez a sua primeira campanha em 2016 muito contra o Partido Republicano tradicional. Realmente consegue uma ligação direta com as pessoas, consegue um enorme impacto, sem depender da cobertura da imprensa, sem depender do aparelho partidário. Enfim, vamos ver se em Portugal isso também virá a acontecer, com algum eventual candidato independente. Enfim, ele claramente seguiu uma linha muito nacionalista, muito crítica da União Europeia, numa linha populista, muito crítica da ajuda também à Ucrânia. Manifestou, enfim, até se colou em termos de imagens muito a Vladimir Putin e, portanto, isso obviamente causa aqui preocupação, porque a Roménia é um país vizinho da Ucrânia, que até aqui tem sido um aliado importante. Também foi crítico da NATO, é um candidato crítico da NATO. A NATO, por exemplo, foi crucial para enviar tropas para a Roménia para, no fundo, se dissuadir qualquer eventual tentação russa em relação também à Roménia. Mas, portanto, vamos ver, em última análise, o que é que os eleitores decidem. Eu aqui, em relação às redes sociais, não desvalorizo a sua importância. Como referi, acho que foi certamente muito importante e explica, sem dúvida, muito este sucesso eleitoral. Agora, quer dizer, nós temos este problema, nós vivemos em democracias onde há liberdade de expressão. Eu acho que tem de haver regulação sobre as redes sociais. Não me parece que seja aceitável que tenhamos centenas de milhares ou milhões de bots, ou seja, pessoas que não existem, muitas vezes por resultado de cortesia dos serviços de informações militares russos ou chineses, ou o que seja, a fazer-se passar por eleitores romenos ou portugueses ou americanos ou o que for. Portanto, isso obviamente tem de ser ativamente combatido. Agora, a ideia de simplesmente acabar com uma rede social, isso já me parece mais complicado do ponto de vista daquilo que são os nossos princípios democráticos. As democracias têm esse problema, são mais abertas, portanto, à partida são mais vulneráveis a campanhas de desinformação, de propaganda. Aí a questão fundamental é, em última análise, as pessoas também só compram a desinformação que querem, não é? Alguma coisa pode ser feita ao nível, por exemplo, de evitar esta questão de, vamos dizer, propaganda enganosa, sobretudo por pessoas que realmente não existem, assumindo identidades que não têm, etc. Mas simplesmente acabar com uma rede social, isso parece mais complicado. Bruno, ainda na Europa falamos do governo francês, que já esteve mais longe de cair, e esta crise, Bruno, até já está a produzir efeitos, com os juros da dívida pública a disparar. Que futuro perspectivas para o governo francês? Se é que existe um futuro, não é? Bem, confirma-se aquilo que aqui fomos falando, que é o grande teste para o novo governo Barnier, que é um governo, digamos, liberais e de direita mais tradicional, com algum apoio ocasional do partido da senhora Le Pen, do Rassemblement National.
na verdade, dependeria sobretudo, a questão crucial seria o orçamento, sobretudo porque a França não tem opções fáceis. Está com um déficit de 6%, o dobro daquilo que é permitido na União Europeia. Se fosse um país como Portugal já teria muito mais problemas. Neste momento, a dívida, como referias, os juros da dívida francesa já ultrapassaram os juros da dívida grega e, portanto, obviamente também da dívida portuguesa, mas isso há bastante mais tempo. E, portanto, a questão aqui é, enfim, como é que se faz esta quadratura do círculo? Aparentemente, Barnier cedeu em algumas questões, por exemplo, no imposto sobre a energia, que era muito impopular e que a Frente Nacional, a Rassemblement Nacional, a Le Pen, Marine Le Pen, tinha feito disso uma questão crucial. Também já se deu num ou outro aspecto que os partidos da própria coligação também tinham insistido que não podiam avançar. E, portanto, pode ser que, por essa via, ele consiga, por um lado, viabilizar o orçamento. Aí, no sistema francês, ele consegue fazer isso, vamos dizer assim, entre aspas, por decreto. Portanto, consegue passar mesmo sem o apoio parlamentar. O problema é que isso automaticamente permite moções de censura que podem levar à queda do governo e, portanto, aí é que é crucial depois haver um apoio, enfim, desta coligação um pouco contra a natura, um pouco forçada. Mas, portanto, para já houve algum esforço da parte de Barnier, que é realmente um negociador muito hábil, recordo que teve a experiência de negociação do Brexit, para tentar, no fundo, evitar uma queda do governo, mas ela, enfim, é uma questão que se colocou, mais uma vez, que se coloca, que se colocará, ou seja, é um governo muito frágil e isso é um grande problema para a Europa no contexto atual, em que temos a Ucrânia no estado em que está, em que temos o risco de uma guerra económica com os Estados Unidos, temos um governo missionário na Alemanha, temos eleições na Alemanha em fevereiro, podermos ter um governo missionário na França ou certamente um governo muito enfraquecido em França é realmente uma péssima notícia para a capacidade de resposta forte da Europa a estes desafios. Bruno, vamos até ao continente asiático. Isto porque o procurador do Tribunal Penal Internacional prepara um mandado de captura para o líder da junta militar da Birmânia, isto por alegados crimes contra a humanidade. Qual é que é o significado disto, Bruno? Bem, realmente eu diria que talvez seja um bocadinho tarde, mas enfim, é melhor tarde do que nunca. Ou seja, era uma das questões que era muito levantada, por exemplo, quando se falou da questão agora dos mandatos sobre Netanyahu e mesmo sobre o líder, provavelmente já defunto Hamas, mas sobretudo sobre o primeiro-ministro israelita e o ministro da Defesa israelita, que é como é que é possível ainda não ter acontecido nada em relação à Birmânia, não é? Em que há, enfim, provas bastante manifestas, provavelmente de um genocídio, aliás, numa escala, enfim, como não se via, provavelmente desde o tempo do Ruanda, mas sobre os Rohingyas, sobre esta população minoritária de origem muçulmana na Birmânia, que é um país de maioria budista, mas se não de genocídio, certamente de uma limpeza étnica, digamos, numa escala colossal. Portanto, sendo que aí o envolvimento dos militares, já antes deles terem feito o golpe de Estado de 2021, era bastante evidente e, portanto, no fundo, parece-me que, enfim, isto mostra como realmente algumas das críticas sobre esta ideia de que esta justiça, por vezes, parece um pouco politizada e condicionada na sua agenda, sobretudo no seu calendário, muito por pressão externa e não por aquilo que devia ser, que é, no fundo, a gravidade dos crimes e também a antiguidade dos crimes, que isso parece eventualmente confirmar, mas enfim, em todo caso, também significa, no fundo, o agravar das dificuldades da junta militar, embora aí acho que o efeito será marginal, ou seja, o governo militar da Birmânia já está bastante isolado, não tem qualquer tipo de apoio ocidental, o apoio que tem, que é bastante significativo, em particular de armamento, por exemplo, aviação por parte da Rússia para poder continuar a bombardear a população civil, esse vai certamente manter, o próprio Putin também é alvo de um mandato do Tribunal Penal Internacional, e no caso da China, há alguns sinais de tensão, de impaciência de Pequim com a junta militar, mas elas têm sobretudo a ver com a ineficácia da junta militar em resolver a situação, em controlar a questão de segurança, o agravar, no fundo, da própria guerra civil, com impacto direto nas fronteiras com a China, e, portanto, desse ponto de vista, enfim, diria, marginalmente aumenta aqui as dificuldades, a deslegitimação do governo militar birmanês, mas não creio que vá alterar muitas coisas, pelo menos não no curto prazo. Bruno, ainda na Ásia, o novo primeiro-ministro do Nepal anunciou que vai primeiro à China do que à Índia, quebrando assim uma tradição.
Queria-te perguntar se isto tem um grande significado, isto também numa altura, Bruno, em que podemos ter um terceiro ministro da Defesa da China sob investigação por corrupção, pelo menos é o que diz o Financial Times. Sim, o novo primeiro-ministro do Nepal, Sharma Oli, vai visitar realmente a China na próxima semana e, portanto, a tradição até aqui era sempre de que a primeira visita ao exterior fosse à Índia. O Nepal, no fundo, era um protetorado britânico integrado, digamos, no sistema imperial britânico no conjunto da Índia, que era muito mais amplo do que a Índia atual, porque abrangia o Paquistão, abrangia o Bangladesh, abrangia a própria Birmânia, que já falámos, o Butão e também o Nepal, na zona dos Himalaias, mas realmente a queda de uma monarquia hindu, aliás, no Nepal, a ascensão dos maoístas, digamos, de um partido, de uma guerrilha maoísta, que obviamente, como o próprio nome indica, olha sobretudo para a China como a sua referência. As próprias dinâmicas económicas, o Nepal é um daqueles casos de dívida excessiva e de investimentos questionáveis por parte da China. Isso não é sempre o caso, mas neste caso estamos a falar, por exemplo, de um terceiro aeroporto internacional no Nepal, que aparentemente não tem aviões, que foi pago com financiamento chinês e que agora o Nepal tem dificuldades em pagar essa dívida, não é? Portanto, um dos temas da viagem será exatamente esse. Mas, portanto, isto tudo aumenta o nervosismo entre as elites indianas sobre esta ideia de que, no fundo, há uma série de países vizinhos que a Índia se habituou a ver como países aliados e até com uma certa relação de dependência, quase subserviência. O Bangladesh, por exemplo, a queda do Sheikh Hasina, que era muito próxima da Índia. Agora o Nepal também, o Sri Lanka. Portanto, há aí vários desses países vizinhos da Índia onde a influência chinesa parece estar a crescer e isso é realmente algo que preocupa as elites indianas. A questão é o que fazer e aí a resposta nem sempre é muito evidente. Mas as dificuldades também existem do lado da China, como referias. De facto, estamos perante a possibilidade de termos basicamente um terceiro ministro da Defesa com problemas de corrupção. Os dois antecessores imediatos foram afastados. Enfim, um já tinha saído, mas acaba por ser depois expulso do exército e acusado de corrupção, digamos, já na reforma. O ministro veio, depois o ministro Li Shangfu foi entretanto afastado, ao fim de menos de um ano em funções. E este novo ministro Deng, que é um almirante, também pela primeira vez na história da China, é um sinal importante da importância crescente da Marinha, desta dimensão de projeção de poder naval por parte da China. Aparentemente, segundo o Financial Times, portanto, este ministro Dong Jun também estaria sob suspeita de corrupção e estaria a ser investigado. Enfim, o governo chinês oficialmente negou, ou seja, disse que isso era fantasmas e fumaça, etc. A verdade é que o Financial Times foi o primeiro jornal a anunciar o caso anterior, ou os casos anteriores, se quisermos. Portanto, costuma ter fontes bem informadas na China. Eu diria, em todo caso, seria realmente um sinal péssimo. Aparentemente, o presidente Xi, apesar de todo o seu gênio político, deste culto da personalidade crescente, tem grandes dificuldades em escolher ministros da Defesa que não estejam envolvidos em casos de corrupção. E, pelo visto, isso se calhar quer dizer que há uma espécie de corrupção generalizada nas Forças Armadas chinesas. E, portanto, isso levanta grandes questões sobre, por exemplo, claro, será que a China está realmente preparada para algo tão arriscado como invadir Taiwan, não é? Como claro, uma eventual... Ou pelo menos ameaçar isso de forma credível. Bruno, só temos mesmo um minuto até ao final e por isso diria para passarmos já à recomendação. Hoje tens uma recomendação para os nossos ouvintes. E esta semana tens um livro de memórias de alguém muito bem conhecido. Quem? A Angela Merkel publicou as suas memórias. Penso que ainda não estarão disponíveis em português, mas já estão em alemão e em inglês também. Portanto, Freiheit ou Freedom, ou seja, liberdade. Enfim, é umas memórias muito ao estilo de Angela Merkel, ou seja, não são propriamente revelações tonteantes ou um estilo de escrita, digamos, muito apelativo. Ou surpreendente, Ou surpreendente, exatamente, em certos aspectos, em muitos aspectos podemos dizer que às vezes são um bocadinho maçadoras, mas não deixam de ser bastante interessantes. Eu diria, a parte mais interessante talvez seja a parte inicial, sobre a sua juventude a crescer na Alemanha de Leste, na Alemanha comunista, sob dominação soviética, como filha de um pastor protestante, e no fundo o sonho que era a liberdade e o Ocidente. Isso ajuda a explicar algumas das suas escolhas mais questionáveis, que mereceram mais críticas, em que ela arriscou mais, até muito fora daquilo que era o habitual
por exemplo, a questão dos refugiados sírios em 2015, 2016. Ela, no fundo, sabia bem o que era viver num país onde as pessoas queriam fugir para outros países mais livres. Mas não tem muitas referências a Portugal. Eu procurei ver, tem algumas referências sobretudo ao Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, com quem ela tem uma boa relação e que elogia várias vezes, também critica num ou outro aspecto, mas sobretudo esta ideia de que podia talvez ter negociado mais com a Rússia, que é talvez o aspecto em que ela insiste mais e que talvez continue a merecer mais críticas e seja menos convincente, esta ideia de que esta estratégia de procurar compromissos com a Rússia, quase a qualquer preço, até ela sair de funções, praticamente em 2021, que era algo que se justificava naquele contexto. Eu percebo, e acho que por vezes ela pode ter alguma razão, tem pelo menos a vantagem de desmentir esta ideia de que não se tentou chegar a acordos com a Rússia, claro, de que a Rússia foi sistematicamente humilhada, desprezada, etc. Pelo contrário, se houve aqui algum problema foi de procurar quase a qualquer preço, e já quando era muito evidente que Putin não estava interessado de boa fé em compromissos, em tentar chegar a compromissos com Putin, mas realmente, enfim, são, como quase todas as memórias, muito justificativas, muito autojustificativas, são muito pouco autocríticas, mas em todo caso não deixam de ser bastante interessantes, ter aqui alguma informação interessante, inclusive sobre a gestão da crise do euro, embora aí realmente a atenção maior é dada à Grécia e às instituições europeias. Portugal, que se calhar não foi assim tão problemático, não merece assim tanta atenção como se poderia eventualmente pensar. Bruno, fica por aqui a nossa viagem nos 5 continentes. Estás de volta no próximo sábado. É sempre um gosto. Um abraço daqui até aos Estados Unidos. É isso, um abraço, Bom fim de Bruno. semana. Obrigado.